Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge e vamos para mais uma aula de AutoCAD 2D. E essa aula ela vai ser um pouco curta, mas eu vou mostrar a aplicação de algumas ferramentas que a gente precisa para dar sequência aqui no nosso aprendizado, tá joia? Então, sem muita demora, eu já vou abrir aqui um arquivo novo e não vou fazer nenhum tipo de configuração, que é só para mostrar de fato como é que funciona a ferramenta. Então, a gente vai, para começar, eu vou desenhar um círculo, e pode ser um círculo uma medida qualquer, que é só para a gente entender como é que funciona o conceito. E eu vou desenhar aqui em cima, usando pelo centro, numa distância qualquer aqui, um outro círculo. Então vai ficar alguma coisa nesse sentido. Não precisa se preocupar com medidas neste momento, porque a gente só vai estar fazendo essa aula, ela é mais ilustrativa de fato para mostrar como é que funciona a ferramenta. Então o que a gente vai fazer? As ferramentas que eu quero mostrar, elas estão aqui na aba de modificar, e são essas ferramentas aqui que estão associadas ao array. Não sei como é que fala, vamos colocar... vamos imaginar que isso daqui são padrões, tá? Existe o padrão que a gente mais utiliza, que é o padrão polar e o padrão retangular. E o que esse padrão polar faz? Vou colocar o mouse ali por cima e eu mostro para vocês, ele mesmo mostra qual é o sentido e para que serve essa ferramenta. A gente faz cópias no sentido polar. Vamos lá mostrar como é que funciona. Peguei aqui a ferramenta de polar. A gente pode utilizar de algumas formas. Eu vou fazer das duas. Eu quero copiar esse elemento aqui ao entorno deste elemento maior. Então, olha, ele pergunta aqui, selecione objetos. Já selecionei o objeto que eu quero, que é esse daqui, e dou um Enter. E agora ele fala para mim mostrar o centro do ponto onde a gente vai fazer essa cópia. Eu mostro aqui esse centro. Clicando nesse centro, ele abre várias opções para que eu possa trabalhar. Eu posso colocar aqui, número de itens. Eu quero somente 4 itens. E se a gente clicar aqui fora, ele já vai atualizar. Eu quero 6 itens, que é o padrão. Ele faz com 6 itens. Ele mostra que esses 6 itens são divididos a ângulo de 60 graus de um item para outro e está a 360 graus. Digamos que eu não queira fazer a 360 graus, eu queira fazer a 180 graus. Vamos ver se ele vai permitir. Ele faz e já dá para mim, mostra aqui que a cada 36 graus eu tenho um elemento. Mas geralmente a gente utiliza o 360 também. Aliás, utiliza o 360 mais vezes. Tá? Perdão pela confusão aqui. Então, como que ele funciona? Clico no objeto, clico no centro, ele faz a divisão ao entorno daquele centro que eu especifiquei, coloco a quantidade de itens, ele já mostra automaticamente qual é o ângulo entre um item e outro, e eu especifico se vai ser 360 graus ou quantos graus eu quiser. Então, eu vou aqui confirmar. Vou dar um close aqui, confirmei, dessa forma a gente consegue dividir de uma forma bem simplificada esse nosso elemento, sem ter que fazer ele manualmente um por um. Vou fazer um outro aqui rapidinho, só para a gente inverter a posição agora, só para vocês entenderem. Fiz um círculo aqui, vou utilizar o mesmo centro e faço um outro círculo aqui. Olha só, chego com o mouse perto, só puxar o mouse para cima que ele já funciona. Vou fazer o contrário agora. Vou fazer a mesma coisa. Vou usar o polar, só que eu vou selecionar esse objeto aqui como o objeto que vai ser copiado. E utilizo esse centro aqui. Ele faz a divisão de... aqui 6 ficou batendo um no outro. Mas de repente é isso que eu quero. Eu quero essa colisão mesmo, o meu elemento ele é dessa forma, eu vou fazer desse jeito. Ou às vezes não é, ele só são 5 elementos. Ou 4 elementos, da forma que for, a gente consegue então fazer essa cópia ao entorno. Isso é muito comum para a gente utilizar, principalmente na mecânica, onde a gente tem furações.
A gente pode desenhar aqui se estiver fazendo uma mesa com cadeiras, por exemplo, é possível que a gente faça dessa forma. Então essa é uma ferramenta muito útil nesse formato. Agora vamos para o outro formato dessa ferramenta. E eu vou desenhar agora aqui, ao invés de um círculo, pode ser um retângulo. Vou pegar um retângulo aqui qualquer. Desenhei um retângulo. E agora a gente vai utilizar também a ferramenta, só que agora no retangular. Vou utilizar o padrão retangular. E eu clico aqui, seleciono o objeto e dou um Enter. E olha lá, ele já abre uma outra janela também e indica aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Ele está falando aqui, ó. Eu vou fazer 4 colunas e 3 linhas. Eu posso aumentar aqui para 4 linhas também, se eu quiser, só para exemplificar e mostrar o que muda. Olha lá. 4 colunas e 4 linhas. E está fazendo aqui, ó. Nas colunas, ele está fazendo com 1460. Vou deixar tudo igual, ó. Vou deixar 2000. Olha lá, espaçou 2000 de centro a centro cada elemento. E agora aqui para cima ele vai fazer a mesma coisa. Então a gente faz um espaçamento de elementos nessa configuração aqui no sentido de rotação, no sentido polar, e nesse sentido aqui a gente faz ela, porém a gente faz no sentido retangular, em X e em Y. Ele sempre trabalha dessa forma. Ele imagina que aqui é o ponto zero, distribui em X, que é nesse sentido, distribui em Y, que é esse sentido. Isso aqui é muito comum para a gente, para você quem está fazendo civil, por exemplo, e está desenhando pilares, você pode fazer essa divisão. É muito comum para quem trabalha com mecânica, quem faz chapa metálica, para fazer furação também chapa metálica, no caso aqui está quadrado, mas ela pode ser cortada no laser, né? Então uma chapa metálica que é toda perfurada, você pode fazer com esse tipo de, com esse comando, que ele fica certinho também, você faz a divisão da forma que precisar. Não vou dar mais exemplos, porque a gente vai utilizar esses exemplos aqui na hora que tiver desenhando. E outras ferramentas que eu quero mostrar, por exemplo, aqui eu vou fazer um círculo. Agora sim eu vou colocar valor. Vou colocar raio de 2000, igual está aqui. Então eu tenho um raio de 2000. E eu quero mudar a escala disso que eu tô trabalhando. Entender como é que funciona a escala. Eu posso aumentar ou diminuir através de escala. Isso aí é uma proporção que a gente utiliza. Então eu tenho aqui, ó, a ferramenta de escala. Eu seleciono o objeto que eu quero. E agora ele pede para colocar um ponto de base. O ponto de base é aqui. Então a gente já percebe que se eu movimentar o mouse, eu consigo diminuir ou aumentar esse elemento. E agora a gente só coloca o valor que a gente quer. Digamos que eu queira aumentar ele 50%. Mas eu não tenho como colocar 50% aqui. Então eu coloco 1,5. Aumentei em 50%. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar e vou utilizar a escala de novo. Utilizei a escala, selecionei o objeto, peguei o ponto. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero diminuir ele 2 vezes. Seria 1/2. 1 dividido por 2, ou 0,5. 0,5. Ele também divide e diminui a escala. Então, fazendo essa regrinha de 3, a gente consegue alterar a escala do objeto que a gente desenhou. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou utilizar escala para todos esses elementos aqui, para mostrar como é que funciona. Peguei aqui a escala, selecionei esse elemento aqui, vou clicar aqui no centro, e vou falar que eu quero aumentar a escala em 5 vezes. É só digitar 5, é o valor completo que eu quero. 5, aumentei ele 5 vezes. Ctrl Z, a gente diminuiu e agora eu vou diminuir a escala. Selecionei todos os objetos que eu quero. Clico num ponto e falo que a escala vai ser diminuída em 5 vezes agora. 1/5.
então está 5 vezes menor. Isso aí é muito comum para gente, que a gente utiliza quando às vezes a gente baixa blocos, esses blocos estão fora de escala ou fora da escala que a gente está utilizando, e a gente então ajusta a escala do elemento que a gente precisa para trabalhar dentro do projeto que a gente está fazendo. Então essas são as ferramentas de... Eu costumo chamar de pattern, né? Porque no Inventor ele está como pattern, retangular, array e polar. São padrões, tá? A gente costuma fazer padrões. Então, tanto um padrão circular quanto um padrão polar, tá? Polar e o circular e o padrão retangular, perdão. Então a gente tem o padrão retangular e o padrão circular para fazer esse tipo de ferramenta. Existe esse outro aqui, onde ele segue um caminho. A gente pode desenhar um caminho, a gente pode até simular depois um exercício para fazer dessa forma, onde a gente faz um caminho e pede para esse padrão seguir o caminho que a gente está estipulando, tá? A gente faz esses daí na prática, porém os mais usuais são esses daqui, e escala também a gente costuma utilizar com muita frequência, tá joia? Para que a aula não fique muito grande, eu vou parar por aqui, e a próxima aula a gente já faz algum tipo de exercício que tenha, porém a próxima aula que eu vou fazer, eu vou agradar um pouco o pessoal de civil e a gente vai começar a desenhar uma planta. Então vai fazer uma planta de uma casinha e a gente faz até um certo momento essa planta e depois a gente para e volta aqui para fazer alguma coisa de mecânica. E a gente vai intercalando então entre mecânica e civil, tá joia? Obrigado pessoal, até a próxima aula.